No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a artrose no joelho. Se você tem, ou tem alguém que na sua família tenha essa patologia, se você está acima do peso ou está sedentário, já te adianto que esse vídeo é de grande interesse. Tá afim de conhecer mais sobre esse problema? Fica comigo até o final do vídeo. Olá, sou Felipe Tcheca, personal trainer, criador do Código Zero Dor. Se você sofre com artrose e se interessou por esse tema, já te peço, se inscreva no canal, deixa seu like, assim esse assunto vai chegar para você com mais facilidade e para outras pessoas também. Hoje começamos o segundo episódio da série Dor no Joelho. O tema é a artrose. Nessa aula a gente vai falar sobre o diagnóstico, o tratamento, os sintomas, os exercícios. Então, tudo muito bem explicado e no final com uma grande demonstração. A artrose é uma doença inflamatória crônica e, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a doença com maior prevalência mundial. Então, olha que abrangência. Agora pega esse dado. Se você tem menos do que 65 anos, você tem 30% de chance de ter artrose. Mas se você tem mais do que 75 anos, essa porcentagem passa dos 80. Então, olha como o envelhecimento acomete as pessoas a desenvolver e desencadear essa patologia tão grave, gerando aí tanta rigidez articular e gerando também baixa movimentação. As mulheres são aquelas que têm maior prevalência em desenvolver essa doença crônica inflamatória, a artrose. Historicamente, a medicina via essa artrose como uma etapa natural da vida. Pouco tratamento, tratamentos pouco eficientes, como se fosse algo comum. Então, a pessoa nasce, cresce, envelhece, vai desenvolver aquela dor articular, rigidez, principalmente na articulação do joelho, e depois morre. Então, como se fosse uma fase natural da vida. Mas os últimos estudos conseguiram trabalhar em cima dessa reação inflamatória e frear com atividades específicas e detectando quais fatores que levam as pessoas a desencadear essa patologia, e assim elas conseguiram regredir esse grau de evolução da artrose. Então, quer saber mais? Fica comigo, a gente vai trabalhar bastante sobre esse assunto. Quem que pode ter artrose? Então vamos lá. Essa é uma das grandes perguntas. Se você não tem ou começou com uma dorzinha no joelho, vamos lá. Esses fatores vão te ajudar a tirar essa dúvida. Eu posso ter artrose. Por quê? Porque geneticamente esse é um dos grandes fatores. A minha família tem um histórico, a família pelo lado da minha mãe, de artrose no joelho. A minha avó já tem uma baixa movimentação, já tem um histórico lá de rigidez articular, a gente vai falar depois sobre os sintomas. Mas ela está diagnosticada com artrose grau 4, artrose nos joelhos. Ela só não pode chegar num grau cirúrgico, que seria a colocação da prótese no joelho, porque ela já passou dos 90 anos, então não é indicado para uma pessoa assim tão idosa. Outro fator que leva a pessoa a desenvolver artrose, que não sendo só a questão genética, é o excesso de peso. Então, obesidade, sobrepeso, ele tem dois fatores dentro dessa condição que leva você a ter artrose, principalmente passando ali dos 65 anos, que é a sobrecarga em cima da articulação. Então, se o seu corpo está pesado, você ganhou peso nos últimos anos, ou sempre foi acima do peso. Imagina você ali acima dos 50 anos, a sobrecarga em cima da sua condição articular. Então, já é um fator por conta desse aumento dessa pressão. E também uma enzima chamada de interleucina, que é uma enzima inflamatória. E como a artrose é uma doença crônica inflamatória, essa enzima inflamatória em aumento no corpo leva àquela condição inflamatória intracapsular, dentro da cápsula do joelho, havendo assim um processo degenerativo na sua cartilagem. Então, obesidade, sobrepeso, futuramente, com a idade, há grande chance ainda se vier junto com a questão genética. O terceiro fator que leva as pessoas a desenvolverem artrose são as pessoas que já tiveram
ou já passaram por alguma cirurgia no joelho. Então, lá na sua adolescência, infância, fase adulta, passou por alguma cirurgia, aquela famosa LCA, né, que é ligamento cruzado anterior. Pessoas que jogam futebol, acontece bastante, ou alguma cirurgia no menisco. Existem outras cirurgias, essas são as mais famosas, mais conhecidas por todos. Passou por um processo cirúrgico, pode ter futuramente um processo evolutivo aí da artrose. Outra condição que leva a pessoa a desenvolver artrose, eu também posso ter, é o desalinhamento das articulações. Então é aquele joelho, ou o joelho em X, né? Normalmente as mulheres têm aquele joelho que fecha mais, que é o joelho para dentro, que é o chamado valgo. Por quê? Porque elas têm normalmente o quadril mais largo, o joelho mais fechado. E eu tenho o joelho para fora, eu tenho a minha perna arqueada, chamada de perna do cowboy. Então é aquela perna que eles falam assim, né, na brincadeira, na gíria, que é a perna de alicate, aquela perna para fora, chamado de varo. O genovaro acomete uma pressão articular maior na região externa do joelho, na região de fora do joelho, podendo assim também haver um problema de desgaste maior nessa região, fazendo com que você venha desenvolver artrose. A minha perna é assim. Outra condição, né, outro fator que leva as pessoas a ter artrose são traumas, acidentes, fraturas, aquela condição. Teve um processo muito grave ali dentro da articulação do joelho, uma pancada muito forte, passou por algum processo ali de trauma muito forte, pode vir futuramente a desenvolver uma artrose. E também tem as doenças autoimunes, que seriam as doenças articulares, como a artrite reumatoide e tem a artrite psoriática. A artrite psoriática também são duas doenças que levam a um processo evolutivo de uma artrose dentro da cápsula do joelho. Como que acontece a artrose? A cartilagem, então vou fazer aqui como se fosse o meu osso da tíbia, tá? Então é o osso da canela, aqui é a minha base da tíbia, que é uma base reta, exatamente assim. A base, a cabeça, né, a base do fêmur é uma base arredondada. Então a base da tíbia e a base do fêmur, elas são recobertas, a superfície delas, por uma cartilagem, que é como se fosse um tapete em cima dessa articulação. Claro que dentro ele tem os ligamentos que vão dar estabilidade, tudo isso eu já falei na aula 1 dessa série. Então, todo o processo de anatomia do joelho acontece assim, aquela cartilagem recobre, e aí quando há um desalinhamento, né, então o joelho que era para ser totalmente estável, ele está mais de um lado do que do outro, então ele perdeu aquela capacidade de distribuir o grau de força, de impacto, para que não haja nenhum ponto de sobrecarga. Quando há esse desalinhamento ou quando há aquela pressão excessiva por conta do ganho de peso, ele leva a fatores que você tem um contato, um início de desgaste, de contato excessivo de um lado do joelho com a cartilagem. Com o passar do tempo, esse contato ele vai havendo uma lesão inicial nessa cartilagem, essa parte da cartilagem começa a amolecer, começa a entrar num processo degenerativo, começa a ficar fina, então aquele tapete que era alto, cartilaginoso, começa a regredir, diminuir, porque vai havendo contato da parte óssea em cima da cartilagem, vai gastando, chega uma hora em que esse desgaste vai ficando tão fino que chega a bater o osso no osso, né? A parte da cartilagem do fêmur com a parte da cartilagem da tíbia já não tem mais aquela lubrificação, já não tem mais aquele espaço entre uma área e outra do joelho. O que acontece? Esse contato, esse atrito, ele vai gerando um processo inflamatório, vai desenvolvendo dor, rigidez articular, inchaço, e aí a artrose vai desenvolvendo e vai evoluindo com um processo aí, de incômodo e dor excessiva. Quais são os sintomas da artrose? Dor progressiva. Então, se você começou com uma dorzinha no joelho, pode ser que seja artrose? Muito difícil hoje no começo, né? Então, assim, o que seria? A pessoa que tem artrose, normalmente ela teve uma dor, passou.
depois de X dias, 48, 72 horas, passou. Depois de um tempo, ela volta de novo. Depois de um tempo, de novo. E aí essa dor é progressiva, ela vai diminuindo os intervalos e a intensidade da dor vai aumentando. Outra característica da dor, da artrose, né, da característica da artrose, é a rigidez articular, principalmente de manhã. Então, olha que fato específico. Acordou, vai sair da cama, o joelho está rígido. Percebe que não consegue fazer aquela dobradinha do joelho, aquela flexão de joelho. Ele não vai, está travado. É um sintoma, é uma característica da artrose. Diferente de outras lesões que dói o dia inteiro, fazer qualquer movimento dói, de manhã o início de flexão do joelho é muita rigidez. E quando tem uma mudança de tempo, então tá calor, tá havendo uma mudança de temperatura, vai baixar a temperatura também. É uma condição que leva essa articulação a incomodar, né, a sofrer com esse processo de dor. Com o segundo avanço dessa dor, vem o derrame articular, né? E aí vem seguido de inchaço, e o inchaço até maior, que é o que as pessoas falam de água no joelho, né, no nome popular. E não é, é um derrame dentro da articulação, vazou líquido, esse líquido inflamou, aquela seringa que o médico faz a punção, né, sai um líquido amarelo, muito forte, assim, parece uma mostarda. E é um líquido inflamatório, aquele líquido está inflamado dentro da articulação, gera muita pressão articular. É uma característica também. E chegando num grau de avanço dessa artrose, a pessoa vai ficando com uma deformidade. Então, lembra que eu falei, aquele joelho vai havendo um desalinhamento muito grande. Você vê a pessoa assim com aquela perna muito torta, né? E chega a falsear o joelho. Então, a pessoa vai fazer a flexão, o joelho falseia, assim, a pessoa parece que vai cair. Então, ela já não tem mais aquela condição de flexão e extensão natural do joelho. Esses foram os sintomas. Como que é feito o diagnóstico da artrose? O histórico de dor é importante ser relatado para o médico se atentar a esses detalhes e ver como que foi o seu histórico. Então, doutor, eu tive uma dor no joelho há 5 anos e fiz alguns exames, não diagnosticou nada. O médico olhou, pediu um raio-x e tal, não tinha nada. Depois de 2 anos vim a ter de novo, nada. Agora acordei, já estou com o joelho inchado, já estou com dificuldade de me agachar, fazer movimentos básicos, de sentar e levantar do vaso sanitário, já me dói muito a articulação. Então, você já está com algumas características. Então, teve o histórico de dor, não teve uma detecção dentro dos exames, e aí você tem rigidez articular matinal ou até na mudança de tempo. Então, o médico vai associar esses fatores, vai pedir um exame. Normalmente o raio-x é o exame mais preciso no caso dessa patologia, tá? Porque ele consegue ver as partes ósseas, se elas estão em deformidade, o desgaste da cartilagem, e um exame complementar nesse caso é a ressonância. Normalmente é o oposto, né? A gente vê, o médico normalmente pede a ressonância primeiro, para depois, às vezes nem pede um raio-x. Nesse caso, o raio-x é o exame mais indicado para detectar esse problema dentro da sua articulação. Os níveis de artrose, eles são níveis de 1 a 4. O nível 1 sendo o nível mais leve, e se possível, quando for detectado cedo, ele é um nível totalmente tratável com atividades, né, com proposta não cirúrgica. E o nível 4 seria o nível mais severo, seria já um encaminhamento para o nível cirúrgico, seria aquela substituição de toda a cápsula articular por um processo, por uma prótese. Então, níveis de 1 a 4 de forma progressiva, o 1 sendo o mais leve, o 4 sendo o mais grave e mais severo. Como eu disse anteriormente, tratamento da artrose se divide em 2 partes, os tratamentos não cirúrgicos e os tratamentos cirúrgicos. Vou falar aqui dos tratamentos não cirúrgicos. Então, vou fazer um apanhado de tudo que a gente falou agora e você vai conseguir continuar nesse raciocínio junto comigo. Etapa número 1 do tratamento não cirúrgico: emagrecimento.
Por quê? Porque além de diminuir a compressão dentro da cápsula articular, vai diminuir aquela enzima que eu falei para você, a interleucina, que é uma enzima inflamatória dentro da articulação do joelho. Então, são dois fatores dentro do processo de emagrecimento que vai ajudar a pessoa com artrose a o primeiro processo de recuperação. A primeira pedida dentro do tratamento é baixar o peso. Segundo processo, fortalecimento dos músculos que envolvem o joelho, tá? Esse fortalecimento é importante, né? Então, muito cuidado nessa prescrição. Não recomendo que você faça fortalecimento dentro da academia. A academia tem uma proposta diferenciada, principalmente para pessoas que não têm patologia, que não têm uma dor e um diagnóstico fechado, principalmente com artrose. O tratamento com artrose e o diagnóstico fechado e a proposta de exercício, ela tem que ser recomendada e tem que ser prescrita por um profissional capacitado para gerar força e não gerar uma pressão articular excessiva. Então, muito cuidado com a prescrição e para quem você vai pedir a orientação se você está dentro de um quadro de artrose. No nível 3 da pedida, né, dentro do tratamento, é a medicação. E aí a medicação, a prescrição do ortopedista, ela é de suma importância, tá? Então, muitos remédios inovadores, a medicina está tão evoluída, a indústria farmacêutica também. Então, a medicação é um terceiro nível dentro do tratamento. Então, emagrecimento, processo de fortalecimento, medicação e no último caso, não deu jeito, a gente tentou os três, não foi legal. O nível 4 dentro do tratamento vem, dos não cirúrgicos, vem a infiltração. Que seria, tem dois tipos de infiltração. Tem a infiltração com medicação corticoide e tem a infiltração com o ácido hialurônico, uma medicação nova que ajuda a melhorar ali a questão de lubrificação da articulação. Qual é a função dessas medicações intraarticulares para as pessoas? A função é dar uma sobrevida, dar uma melhora para essa capacidade articular, para que a pessoa volte no processo inicial, principalmente de fortalecimento. Então, conseguiu melhorar a sua capacidade de movimento, vai voltar para um processo de fortalecimento, alongamento. Então, ali a parte do especialista, concomitante com o emagrecimento, tá? Já que a medicação oral, às vezes, não deu tanto resultado. Então, essa é a função principal da medicação intraarticular, que é a tão famosa infiltração. E o processo cirúrgico, como eu falei anteriormente, seria a substituição, né? Seria a cirurgia de prótese, a colocação da prótese do joelho total, substituição dessa cápsula natural do joelho por uma cápsula robotizada, né? Por essa parte metálica, muitas vezes de cerâmica, enfim, aí quem define é o teu médico, tá? Então seria o procedimento cirúrgico quando chegar no grau 4 do tratamento, seria a colocação da prótese no joelho. Felipe, como que eu faço esse fortalecimento? Então calma que eu já vou te explicar, daqui a pouco eu vou demonstrar para você, tá? Vou te trazer um dado super legal de uma pesquisa feita pelo pessoal da Universidade de Juiz de Fora, né, alguns pesquisadores. Eles fizeram uma meta-análise, que seria, eles pegaram pesquisas do mundo inteiro que relacionava osteoartrose, então artrose, e reabilitação de pacientes. Pegaram esses dados do ano de 2008 até 2018, tudo que saiu no mundo, e colocaram num estudo só, bem legal. E eu vou trazer esse resumo para vocês. Nesse volume todo de 10 anos de estudos, eles conseguiram pegar 10 estudos, que deu mais ou menos 934 pacientes. Desses pacientes, todos tinham artrose no joelho, era uma necessidade, né, desse corte, dessa meta-análise, e todos estavam passando por um programa específico de reabilitação dessa condição, dessa patologia. Eles detectaram que o músculo principal de fortalecimento que precisa ser feito, fortalecimento, é o músculo do quadríceps, que é o músculo da frente da coxa. Tá? Claro que é importante não negligenciar os músculos laterais,
os alongamentos, os músculos posteriores da coxa, os músculos do glúteo, músculos da panturrilha. Mas o músculo principal para dar sustentação e uma melhora na qualidade de vida das pessoas que sofrem de artrose é o músculo do quadríceps. Então, já guarda essa informação aí com você, que é uma informação muito importante. Dentro dessa meta-análise, eles chegaram a uma condição também bem interessante. As pessoas, os pacientes que tinham um fortalecimento maior do músculo do quadríceps, eles tinham um menor relato de dor do joelho. Então, quanto maior o grau de força do quadríceps, menor o grau de dor articular no joelho que essas pessoas reclamavam. Então, olha que interessante também. Outra alternativa interessante que eles acharam dentro dessa meta-análise foram as atividades de alongamento, né? Aí, assim, muitas pessoas falam, bom, mas o alongamento serve para aumentar a força? Serve para aumentar a força. A gente sabe, dentro da biomecânica, da educação física, que um músculo mais alongado, ele é um músculo que consegue produzir um maior torque, um maior processo de força. Então isso é super importante. Além dele gerar mais força, o alongamento ele também serve para gerar uma maior estabilidade articular, fazendo com que esse desalinhamento natural que acontece com a pessoa que tem artrose diminua. Então, as pessoas que têm aquela perna arqueada, tanto para dentro quanto para fora, com um processo de alongamento, principalmente dos músculos adutores, adutor longo, adutor curto, é de extrema importância nessa condição de reabilitação e tratamento para esse fator da artrose. Então, pegou mais essa dica? Alongamentos específicos para a musculatura da coxa fazem com que você diminua essa condição de dor no joelho. Então, lembrou aí? Fazendo com que você volte a ter um reequilíbrio muscular. Esse reequilíbrio muscular com alongamento, proposta de força, baixo grau de movimentos é a proposta principal do Código Zero Dor, que é um programa de exercícios específicos com baixo grau de impacto que vai ajudar a fortalecer a tua musculatura e melhorar a qualidade dos movimentos. Quer conhecer um pouco mais? Então vamos lá, vou seguir aqui com você. Fiz uma live no meu canal alguns dias atrás. O meu editor vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link só com exercícios para as pessoas que têm baixo grau de mobilidade articular do joelho. Então, pessoas que sofrem com artrose ou qualquer outra condição que não consiga gerar movimentos no joelho, acesse esse link e lá tem uma sequência de exercícios que você vai poder realizar gerando força e alongamento nas suas musculaturas que envolvem ali a região do joelho sem gerar um desgaste articular maior. Então, pegou esse presente aí? De forma gratuita, você já vai poder usufruir de toda a carga inovadora que a proposta do Código Zero Dor está trazendo. Gostou da nossa aula de hoje? Então, vou te pedir, já deixa seu like, escreve para mim nos comentários. Se você fizer esses exercícios, me marca lá nas redes sociais, eu vou repostar a sua imagem, vou ficar extremamente feliz de poder ajudar vocês. O tema da próxima aula, da próxima semana, será sobre a tendinite no joelho. A tendinite é uma lesão assim que pega muitas pessoas, esportistas, não esportistas, donas de casa, e aí a gente vai falar de novo sobre tratamento, diagnóstico, causa, como que aconteceu, quais são os exercícios, se alongamento é bom, se alongamento não é bom, dentro dessa patologia aí que aborda tanto, que comete tantas pessoas, tá bom? Então, eu espero você na próxima semana. Siga aí a nossa série de vídeos sobre dor no joelho e nos vemos numa próxima. Um abraço!